Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, seja bem-vindo ao programa Papo Espírita. Eu sou Miriam dos Anjos e nós estamos aqui no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília. Temos aqui ao lado a Thelma, que é nossa amiga e colaboradora, Thelma Alves. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, tudo bem. E ao outro lado do coração, lado esquerdo, a nossa querida amiga, jornalista e trabalhadora espírita, Daniela Miliari. Tudo bem, Dani? Tudo jóia, muito feliz de estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, querida. Nós é que agradecemos. Hoje o papo com a Daniele é um papo interessante. Ele vem um pouco após o lançamento de um filme fantástico, que é Divaldo, Mensageiro da Paz, que é um longa que vai contar a história de Divaldo. E esse longa vale a pena da gente assistir, porque ele foi tão recentemente lançado. Ele tem como diretor e roteirista o Clóvis Mello, mas o papo hoje não é sobre o filme. É muito além do que o filme. Nós vamos conversar com a Daniela sobre o livro que ela está lançando, que é Nos Bastidores desse filme do Divaldo. Dani, conta pra gente como é que foi o convite. Como você se sentiu perante esse desafio, como foi? Bem, foi realmente uma alegria, mais ou menos em torno de 2016, 2017, o pessoal da editora Intelitera, né, do Luiz Saigusa e da Cláudia Saigusa, estava em busca de uma jornalista para poder fazer esse livro que, em geral, essas grandes produções cinematográficas, elas têm uma necessidade, uma demanda também das pessoas terem uma lembrança do filme, como um almanaque, um souvenir de lembrança desse filme, e muitas produções têm esse tipo de lembrança, digamos assim, um livro dos bastidores. E aí, na época, o Rossandro Klinger me indicou, e ele estava conversando também com algumas outras, o Luiz Saigusa também estava verificando alguns outros jornalistas, mas por fim a gente fechou. Isso daí deu tudo certo, a gente tomou um café aqui em Brasília e começamos um processo aí de pesquisa, né, de pesquisar todas as biografias sobre o Divaldo Franco. Eu passei um tempo assim mergulhando nas 3 biografias disponíveis e que foram referência para o filme, até que houve também o momento seguinte de acompanhar as filmagens, que foi onde tudo aconteceu. Que lindo. E eu achei interessante que o livro tem fotografias também, além do... Mostra um pouco. Tem, vamos mostrar. A capa é o mesmo do cartaz, né? Certo. Isso. E tem só a diferença que tem os bastidores do filme. As fotos foram feitas pela fotógrafa de cinema, Estela Carvalho, que se tornou uma querida amiga, né? E aí tem diversas imagens, né? Do Clóvis filmando também, com o Divaldo criança aqui. Tem a foto aqui da Joana de Ângeles, interpretada pela Regiane Alves, né? Do Máscara de Ferro, interpretado pelo Marcos Veras. E aí a gente teve essa oportunidade, durante as filmagens, de ir fazendo as fotos e entrevistando naquele momento mesmo, no calor do filme, porque as pessoas estavam todas muito contagiadas, né? Enfim, por todo o clima, por toda a comoção que envolveu o filme, desde a produção até a edição. Então foi muito bom poder estar lá e pegar as pessoas assim no intervalo das filmagens, e são diárias muito puxadas, né, no cinema, são diárias de 12 horas. Então, se o filme precisa de uma imagem durante o dia, aí você filma só nos horários que tem luz. Então começa de 5 da manhã às 5 da tarde. A diária noturna é de 5 da tarde às 5 da manhã. Então, quando a gente foi fazer as filmagens no Pelourinho, por exemplo, que são filmagens noturnas, terminava ali alta madrugada, né? Para poder ter o silêncio na rua, para poder fazer, né, a preparação das locações. Então eu aproveitava aquele momento que o pessoal estava sendo maquiado, o momento que eles estavam descansando, e aí eu fazia as entrevistas no calor do... porque eles estavam envolvidos no clima do filme, né, do personagem que eles estavam, né, cada personagem que eles estavam desenvolvendo, né, ele estava no clima e você conseguiu puxar
essa história, esse momento, essa emoção, né? Exatamente. E Dani, algum momento inusitado, então, que lhe marcou bastante? Sem que a gente tire as surpresas que há no livro também? Foi tudo muito interessante, porque no primeiro momento que eu cheguei para filmar, eu já cheguei dentro de um seminário que é católico, que hoje em dia não está mais funcionando como internato, né, de padres, mas assim, ele ainda funciona. Então, você sentia, né, aquela vibração do lugar, todo o envolvimento e assim, a paz que reinava, né, no set de filmagem, porque a gente sabe que esses ambientes de cinema, às vezes, tem muita briga, tem muita, enfim, muita correria. E desde o primeiro momento que o Clóvis Mello reuniu as equipes, ele falou, olha, esse é um assunto muito delicado, esse é um tema espiritual, independente dos credos de todo mundo aqui, quem não tiver credo, coloque aqui as suas melhores intenções, vamos fazer uma prece, uma oração. Então todos se reuniram em torno disso e a gente percebeu, pelo relato das pessoas que são profissionais que já atuam em várias produções brasileiras, né, dizendo que era um ambiente muito diferenciado. Muitos também espíritas, mas muitos de todas as religiões possíveis. E eles nem mesmo se davam o trabalho de perguntar uns aos outros. Eles estavam fazendo um filme sobre o amor, né? E assim, o momento que mais me marcou foi quando eu estava no seminário e que eu vi a Joana de Ângeles entrando, toda paramentada. E eu já tinha meio que me preparado para isso psicologicamente, mas ela, na entrevista, ela comentou comigo, a Rejane, que ela falou assim, a primeira vez foi assim, tão lindo ver o rosto das pessoas vendo a Joana entrando, né? Porque eu estava no personagem, então eu entrei no personagem. E aí isso já tinha acontecido algumas vezes, eu não sei se foi essa primeira aparição, acho que não, mas para mim foi. Então, quando eu a vi, eu perdi a voz, eu fiquei... Ficou impactada. Não tinha o que falar. Realmente foi muito, muito emocionante para mim. E para os nossos telespectadores que não conhecem Divaldo Pereira Franco, né? Ele é um médium brilhante no sentido do quanto é contagiante, né? Participar das palestras, o quanto é instrutivo. Os livros, o Divaldo, junto com Joana de Ângeles, que é a sua mentora, escreveu cerca de 270 livros, não é? É um ser humano que criou a Mansão do Caminho, que atende por dia mais de 3.000 pessoas e adotou mais de 600 crianças. Então, nós estamos falando de uma pessoa muito diferenciada em termos de amor, em termos de caridade, né, Thelma? Nossa. Então, é sobre esse filme, mais do que isso, sobre os bastidores desse filme, que nós estamos conversando com a Dani. Dani, fora esse momento de ver Joana de Ângeles, não é? Que deve ter sido assim, um clima bastante de envolvimento, né? de amor, né? De admiração, porque nós que acompanhamos as obras de Divaldo sabemos o quanto, embora ela seja enérgica, o quanto ela é amorosa, né? E ao tempo também que tem na história de Divaldo, também ele sofreu, né, a intervenção de um espírito bastante cobrador, não é? Que ele deu o nome de Máscara de Ferro. Você se lembra disso? Lembro a biografia dele? Nós até relatamos uma vez, né? Você estava presente sim, falando sim. um pouco, parece que eu nem sabia que estava... Assim, o projeto do filme já estava em pleno andamento, né? E eu vim e coloquei aqui esse livro que marcou muito a questão da Máscara de Ferro. Você concluiu, achei bem interessante esse trabalho. Eu queria que você colocasse um pouquinho sobre isso para a gente. Só para complementar anteriormente os números que você deu, né? A Mansão do Caminho atende mais de 3.000 crianças por dia, mas se juntar os adultos com a maternidade, com todas as assistências médicas, eles também fazem exames laboratoriais, a área toda de saúde, então chega a 5.000 pessoas por dia. Dia, né? Por dia. E o Divaldo, ele acolheu e cuidou de 682 filhos. Nossa, veja. 682, né? Olha. Ele proferiu mais de 22.000 conferências em mais de 2.000 cidades no Brasil e no mundo todo. Ele participou de 8 conferências da ONU. E, enfim, muitas homenagens, também embaixador da paz.
e mais de 250 livros publicados por meio de 211 autores espirituais. E mais de 10 milhões de exemplares vendidos, tudo, né, revertido para instituições filantrópicas, né? Então, assim, é uma história muito incrível e o objetivo do Clóvis desde o início, porque o Divaldo Franco ele resistiu muito a aceitar esse convite, né? Antes de eu chegar no Máscara de Ferro, eu só queria contar um pouquinho disso. É importante. Justamente por conta de serem episódios delicados da vida dele, porque essa história com o Máscara de Ferro, e eu estava lá no momento que eu não vou dar spoiler, mas era um momento culminante do filme, que era um momento de um embate muito forte entre os dois, e eu fiquei, assim, muito impactada, né? Então, o Divaldo, além dele ser tímido, ele é uma pessoa, por incrível que pareça, ele faz muitas conferências e tudo, mas ele tem sempre esse cuidado de não se expor por conta dessa questão toda, né, da vaidade, da crítica das pessoas, de tudo que é comum à humanidade. Então, ele resistiu demais, porque quem trouxe essa ideia inicialmente, né, foi o Luiz Eduardo Girão e o Sidney Girão, que são ambos da Estação Luz Filmes, que já fez os filmes de Bezerra de Menezes, As Mães de Chico e muitas outras produções espiritualistas, espíritas também. E o Divaldo sempre resistindo, né? E a própria Joana, ele me contou aqui na entrevista, isso está relatado também, que a própria Joana auxiliou ele, aí se desapegando, aí se colocando num serviço desinteressado, inclusive da vida dele, né? Houve um primeiro roteiro, que era um pouco mais biográfico, mais focado nele, do que na mensagem em si, ele não se sentiu confortável, que nem convém citar a autoria, porque todos os dois roteiros eles foram baseados no livro da biografia da Ana Lande. E aí houve um segundo roteiro, né, que eles foram começar a fazer, em que o Clóvis, que seria quem dirigiria o filme, que não tinha essa experiência de fazer um filme todo com roteiro, ele falou assim, não, eu vou refazer aqui, e aí a gente vê se é por aí. E aí assim que ele fez o primeiro roteiro, o primeiro capítulo, as primeiras partes da filmagem, o Divaldo amou. E falou para ele, olha, né, vai para Assis, na Itália, se deixe envolver por aquela aura toda, né, de Francisco de Assis, que era muito ligado a Santa Clara, que é uma encarnação também anterior da Joana de Ângeles. E assim o Clóvis fez e se dedicou imensamente. Ele foi para a Itália, ele mergulhou na obra de Joana. E o filme, o Divaldo se entregou, se emprestou, especialmente esse drama com o Máscara de Ferro, que foi um opositor dele em outra vida, que 400 anos antes o Divaldo, naquela outra existência, teria levado o Máscara de Ferro a cometer o suicídio. E que ele era obstinado para que o Divaldo também cometesse suicídio. Eles eram, parece que eles trabalhavam conjuntamente na igreja naquela época, e ele queria também, né, manter o Divaldo ali, né, naquele projeto, né? E aí o Divaldo, em função da mediunidade, ele acabou naturalmente não se encaixando, né, no catolicismo, embora o Divaldo vê com muito amor todas as religiões, ele é muito grato ao catolicismo. Tem um padre maravilhoso nesse filme, que ele é protagonista de uma das cenas mais duras, mais difíceis, logo no início do filme, mas eu entrevistando também o ator que fez esse padre, ele comentou comigo, ele falou, olha, ele era um padre, ele não podia ir contra as regras da igreja, por mais que ele amasse o Divaldo e a família do Divaldo, ele não podia sair daquele script da igreja, né, e inventar a roda. Então, assim, amorosamente o Divaldo se despede da Igreja Católica com a igreja no coração e segue para a vida dele, porque eu acho que cada pessoa tem uma forma de interpretar a vida, e o bonito é essa riqueza, né? Só que o Divaldo, ele ampliou isso, e ele precisou do auxílio do espiritismo, né? Então essas coisas todas apareceram em momentos muito dolorosos e muito íntimos da vida do Divaldo. Ele realmente teve que se desprender, porque essa briga com
com máscara de ferro não foi brincadeira. E esse é o fio condutor do filme todo. Da primeira até a penúltima cena é a história da lida entre os dois. Então, muitos momentos para reflexão. Muitos momentos para reflexão e muita baianidade também. Porque como não deixar o Divaldo, ter, né? ele tem um senso de humor maravilhoso. Ele, pessoalmente, eu tive a alegria de passar 3 dias na mansão do Caminho e eu fiz 3 entrevistas com ele por conta do livro e da produção. E assim, é muito gostoso, né, nessa convivência com ele, porque ele brinca, ele é muito divertido, ele também teve algumas conversas com os atores e eu pude acompanhar, né? Então ele tem essa leveza, esse senso de humor, né? E o filme todo traz, né, muita leveza. É um filme que diverte, que emociona, mas ele é um filme assim que ao mesmo tempo ensina profundamente. E sobretudo é um filme para todas as religiões. Eu tenho assistido algumas das críticas, pessoas que são ateus, que são, enfim, de outras religiões, falando assim, nossa, como eu me beneficiei desse filme, né? Como é gostoso sentir que fazer o bem faz bem para mim, né? Então o filme ele exemplifica em vários momentos como o Divaldo toca a vida dele, tocou o tempo todo, e sem fazer distinção de religião. Lá na Mansão do Caminho, se chega alguém para ter o filho atendido, eles nem perguntam qual é a sua religião. Eles não estão interessados nisso. Eles fazem uma verificação da renda da família para ver se é uma família que realmente precisa, né? O assistente social vai, visita a localidade onde está aquela família, né? E assim, desde o momento que nascem lá na maternidade, com um parto humanizado, com todo o apoio ali, mais de 5.000 partos já, a criança já sai e vai para a creche. Que maravilha, né? Para o ensino fundamental e recentemente foi instituído o ensino médio. E o sonho do Divaldo é que tenha a faculdade. Que incrível, Nossa. né? E nós estamos falando de alguém com 92 anos. E ainda cheio de metas, cheio de propósitos, não é? Como é importante a gente ter propósitos na vida também, né? Ele está a serviço, né? Não é? Nossa, totalmente, né? E o filme foi realmente um exercício de desapego para o Divaldo, sabe? Porque mostra coisas assim muito delicadas da vida dele, né? O jovem, que tem o Divaldo menino, né? Que é o João Bravo que interpreta, e o jovem é o Guilherme Lobo. Nossa, mas ele apanha. E aí teve uma hora que o Clóvis perguntou: "Ei, Divaldo, a Joana tá gostando do filme?" Aí que o Divaldo falou pro Clóvis: "Tá sim, ela falou que você tá me maltratando bastante. Você tá batendo muito em mim, então tá tudo certo." E realmente o Guilherme Lobo, ele passa assim por umas situações, mas sempre com muita leveza, com muito riso, né, no filme. E até que na fase adulta, mais apaziguado, mais, né, consolidado no espiritismo, conta com a interpretação do Bruno Garcia, que foi excelente, né? E a Joana de Ângeles é a Regiane Alves, que deu um show, assim, muito lindo. E todos os outros personagens no entorno também foram muito ricos. E eles tiveram cuidado de também não fazer aquela narrativa assim, biográfica pormenorizada. Às vezes, 5 pessoas que tiveram um papel fundamental na vida do Divaldo foram reunidas em um personagem, com um nome fictício, para não melindrar a família das pessoas ainda vivas, e também não ficar um filme muito extenso, para poder consolidar numa só pessoa, né? E isso foi tratado para que tivesse um foco na mensagem, e não no mensageiro. Entende? Nossa, então trabalha assim de uma forma bem sutil, né? Envolvendo os personagens, para que a mensagem realmente atinja o objetivo para cada um de nós, né? Exato, exato. E eu perguntei para o Clóvis, eu falei: "Clóvis, qual que é, né, o seu objetivo com esse filme?" Ele falou assim: "Meu objetivo é tocar o coração dos jovens. Para que eles, né?" Ele fala assim: "Eu quero tocar no coração daquelas pessoas que tomam Rivotril para dormir e energético
para acordar, né? Remédio tranquilizante, não vou dizer, né? Imagina, eu falei uma marca aqui, mas enfim, toma tranquilizante para dormir e estimulante para acordar, né? Pessoas que estão assim sem propósito de vida, muito desligadas de Deus, independente, né, do que esteja fazendo, são pessoas que estão sem esse propósito mesmo, né? Então ele queria muito um filme que as pessoas saíssem do cinema com vontade de se tratar com amor, de amar a vida, de amar os outros, de servir ao próximo, né? De ver essa oportunidade maravilhosa que a gente está aqui, mesmo com tantos sofrimentos. O Divaldo conseguiu, né? E se ele conseguiu, a gente, não passando assim pelo que ele passou, a gente também tem possibilidade. E mesmo quem passou por coisas piores, Deus sempre ampara, né? Isso. E Daniele, como é que foi colocar toda essa vivência riquíssima no livro? Como foi para você? Eu falo pro Clóvis que esse é o filme do filme, né? Sim. Bem, primeiro que eu tive essa bênção de acompanhar as filmagens, né? Acompanhei e pude ver o trabalho colossal do cinema brasileiro. Me fez admirar ainda mais as equipes da produção, a equipe de iluminação, a equipe de áudio, a equipe que monta, né, o cenário, os maquinistas, eu não sei o nome direitinho, mas, sabe, desde a maquiagem e tudo, e assim, ver o tamanho dessa indústria para poder levar uma ideia, como comunicóloga que eu sou, porque assim, uma coisa é escrever, né, outra coisa é você ver, você sentir a música, as imagens, né? O cinema é um recurso educativo maravilhoso, né? Então, assim, ver a quantidade de gente envolvida, mais de 500 figurantes, tem aqui no final, né, um número de pessoas envolvidas, é muito coração dedicado a algo tão bonito, sabe? E eu fiquei realmente, assim, muito tocada de ver toda essa união dessas pessoas em prol disso, né? E depois, assim, na conversa com eles, eu pude perceber uma coisa curiosa, que todo mundo que estava ali estava encontrando alguma pecinha que faltava no coração, da sua própria vida, na sua própria família. Então, pessoas que lidaram com questões de suicídio tinham passado algum momento de dor com isso. Personagens que mostraram alguma exclusão com relação à religião. Houve uma história dessa nas suas famílias. O artista que fez o padre, o Nelson Baskerville, o pai dele tinha sido padre e tinha deixado a batina para casar com a mãe dele. E ele tem um tio padre, um profundo amor pela Igreja Católica, né? Todos eles, todos ali, inclusive eu também, né? Eu acho que tinha algo lindo para mim também, né? Que eu ainda tô processando, mas eu saí disso tão enriquecida, sabe? E de principalmente ver que ali ninguém estava pensando nos rótulos, todos ali estavam focados no que o Clóvis dizia, em fazer com o máximo possível de harmonia para fazer essa ideia de amor chegar. Então eu entrevistei artista que era do candomblé, do evangélico, católico, ateu. Eles, sabe, isso não era importante. Não, né? E todos totalmente tomados pela aura de amor da história, sabe? Então, eu me deparar com isso, assim, eu confesso que eu fiquei muito objetiva para conseguir cumprir o que eu precisava fazer, mas tinha horas que eu saía para chorar, né? E eu chorei em quase todas as entrevistas, porque eu chorar é quase que uma redundância, né? Eu choro muito, mas minha mãe chama de o choro de prece líquida. Então, então eu fiquei orando em estado de oração constante. Mas eu começava a entrevistar as pessoas e elas começavam a chorar e eu também chorava, entrava na onda. Eu chorava junto, porque por estar lá estava tudo muito pulsante, né? Muito vivo, assim. Então, isso me trouxe a possibilidade de escrever. E algo curioso aconteceu, que uma amiga minha, com quem a gente trabalha em parceria, ela sempre faz a degravação das entrevistas para mim. E conforme eu ia lendo, eu falava, como que eu vou fazer um livro de tocar nas respostas dessas pessoas? É quase como se eu não pudesse entrar ali, sabe? Era muito
vivo o que tinha acontecido. Então, eu consegui extrair algumas coisas da entrevista para transformar num quadro de curiosidade, numa sequência sobre as locações, mas eu percebi que era um livro de entrevistas. Então, o livro todo é as perguntas e as respostas, enxugando o texto, enxugando uma outra parte que não era conveniente, porque às vezes a pessoa entrou numa parte muito pessoal dela e ia ficar exposta. Mas o livro todo ficou com perguntas e respostas para que as pessoas ouvissem dos próprios protagonistas o que aquilo foi para eles. Então é como se fossem vários livros e várias histórias, um só. E todas as pessoas entrevistadas estavam se curando de algo. E eu foquei nisso, em perguntar para eles o que isso está trazendo para a sua história familiar, para a sua história evolutiva, né? E todos realmente tinham sempre algo muito bonito para contar. Se você pudesse, como você pode, nesse momento, conversar com quem nos ouve, uma mensagem, uma dica, um incentivo, melhor dizendo, para que possam assistir ao filme, que possam ter acesso aos bastidores através do seu livro, que mensagem você poderia passar incentivando? Olha, eu penso o seguinte, além, né, de todo o incentivo ao cinema nacional, eu penso que nós temos obras maravilhosas da cinematografia que é dedicada a temas espiritualistas e espíritas. Agora, o Divaldo, ele traz assim, elementos de muita naturalidade, de muita beleza, de muita simplicidade, né? E de uma força moral que ele foi desenvolvendo, porque o Divaldo não é santo, ele nem sempre foi essa pessoa tranquila e centrada que ele é agora. O filme mostra essa transição, né? Lógico que é um espírito que veio com todo um amparo, já tinha certamente um grande preparo, mas ele precisou se domar, como todos nós, né? Sim. E eu falo um domar amoroso, né? Que se vê com calma, que se vê com amor e que vai se burilando a cada dia, né? Então é um filme que a gente começa a entender que se a gente quiser, e com tão pouco, ele tinha um salário tão pequeno e ele sempre saía para fazer, e às vezes a gente acha assim, eu não posso fazer, eu não vou conseguir fazer nada, mas faz, né? Você vê com ele que ele faz. Então na simplicidade a gente sempre tem algo a contribuir, né? Então é um filme que nos estimula a ter esse amor à vida, a entender que tudo é um processo, mas que a gente pode sim fazer a diferença, que é uma oportunidade única estar aqui nesse planeta, né, aprendendo, que tem muita gente boa no mundo. Ele não se deixou tragar pelo amargor de estar ali em contato com a pobreza, né, com as pessoas passando por dores. Então ele sempre tinha esse olhar de dignidade para o outro. Ele via aquela quantidade de bebês sendo deixados nas portas da mansão, e ele falava, eu vou adotar, eu vou cuidar. Mas não era aquele olhar de tadinho, não. Eu vou dar condições para que este ser que está atravessando essa experiência possa passar por isso com dignidade, se firmar nas próprias pernas e ir para o mundo com esse amparo. Entende? Não era algo assim que alimentasse algum subterfúgio de ego. Ele foi fazendo porque foi acontecendo. E muita gente se cercando, porque a quantidade de voluntário que tem na Mansão do Caminho, a quantidade de amigos, o Divaldo não fez aquilo sozinho. Primeiro que tem o tio Nilson, né? Sim. Que faleceu recentemente, mas assim, ele foi o braço direito dele. Esse encontro aparece no filme também, né? Teve todo o amparo da espiritualidade, mas muita gente na mansão, né? Apoiando. Ou seja, quando a gente está disposto a fazer o bem, sempre agregará pessoas também com os mesmos propósitos, né? E assim, parece que o serviço vai surgindo conforme você vai ficando preparado. Quanto mais você faz, quanto mais você se disponibiliza, parece que vem aí uma fase seguinte. Né? Mudei de... Como é que chama aquela fase do videogame? Mudei de fase. Parecia que a complexidade que foi se apresentando para o Divaldo foi acontecendo aos poucos, né?
Então ele primeiro teve que lidar com isso na infância, teve todas as questões familiares, depois foi o entendimento da transição entre religiões para que ele pudesse se sentir confortável com a mediunidade dele, mais acolhido. Depois ele aprendendo a estudar, porque às vezes ele não conseguia estudar, resistia. Aí foi fazer uma palestra, travou, porque ele não sabia nada mesmo, mas o Espírito falou, ó, em respeito à plateia presente, eu vou te auxiliar, não é porque você merece, não. Então ele levou muito, assim, até que ele foi entendendo que para que ele pudesse ser um instrumento mais útil, quanto mais ele se instruísse, melhor ele ia servir. E depois, mais para frente, a assistência mediúnica às pessoas. Aí mais adiante, a Mansão do Caminho. Que lindo, né? Todo um processo de Que crescimento. vida, né? Assim, que pouco exemplo. a pouco. E daqui a pouco está com uma obra assim que incrível, né? Se tornar um mensageiro da paz. Que eu também, o primeiro projeto de encontro de pessoas fazendo preces, né? Orações pela paz, né? Foi dele. Reuniu num lugar pequeno e tudo, né? A gente vê pelos livros, pelas obras dele. Começou pequenininho, depois tá algo grande, né? Isso que é importante. E eu achei gostoso também conversar com ele, porque depois ele entendeu, né? O que esse filme também trouxe para ele, né? Ele está muito feliz nesses dias que o filme foi lançado recentemente. Então, ele tem observado, né, as pessoas se sentindo motivadas a viver, motivadas a seguir adiante, né? Então, ele ficou muito contente. E o Clóvis, assim, também é uma pessoa fora de série, né? Acabamos tendo a graça de ficar amigos, né? Eu cheguei lá tímida, assim, fui entrevistá-lo, peguei ele no meio de uma correria, ele me respondeu, né, de um jeito muito objetivo, e eu fiquei pensando, meu Deus, né? Eu tô atrapalhando, eu vou conseguir mesmo entrevistar? E aí, aos pouquinhos, a coisa foi soltando, era um dia tenso de filmagem. Depois eu tive mais outras 2, 3 entrevistas com ele, aí daqui a pouco a gente estava chorando junto na entrevista, aí a gente sentava para conversar na van, para ir de um lugar para outro, chorando de novo, e eu entrevistando, chorando. E assim, ele é incrível, o Clóvis. Ele teve a coragem de bancar os diálogos que ele tinha com a Joana. Ele contou aqui na comunhão que no dia que ele tomava uma cervejinha, o texto não saía. Às vezes ele, vou relaxar. E aí depois ele se concentrava, entrava em estado meditativo, e aí ele, né, realmente escrevia ali com a orientação, né, com a inspiração, com o apoio, com o amparo. Não é médium, mas ele recebeu nitidamente o amparo de Joana com uma intuição, uma mediunidade de intuição, talvez, né? Ele não admite, não, mas para mim tá claro. Intuição pura, porque né? vocês vão ver, quem assistir o filme vai poder ver a grandeza das falas, né? A beleza, a pureza. Ele estava realmente muito puro nessa escrita, né? E assim, não ver a pessoa se enraivecer ou se impacientar nas filmagens, entendeu? Sempre tratando todo mundo com muito respeito. Quando o pessoal vinha fazer uma sugestão para ele, ele ouvia com atenção, e ele muitas vezes acatava, outras vezes ele firmava porque ele sabia que ele tinha que ir por ali. Então ele sofreu muita pressão, né, para alterar alguns diálogos, mas ele manteve, e ele consultava o Divaldo. E o Divaldo apoiou muito ele, né, naquelas falas mais delicadas. E o Divaldo falava, vai, pode ir, porque a Joana tá gostando. A Joana tá gostando, a Joana tá gostando. Com a aprovação da Joana. Então, ele realmente teve que ter, assim, uma firmeza incrível, né? Teve o apoio da Andréia, que é a esposa dele, maravilhosa também. Ela também participou das filmagens, foi uma das freirinhas que aparece numa cena engraçada do filme, né? O Divaldo jovem, ele vê as freirinhas passando e o padre, quem? Aonde? Né? Então, assim, o filme eu sei que é suspeito eu falar, mas para mim foi a obra mais incrível espiritualista que
que já foi feita no Brasil, sem desmerecer nenhuma das outras que eu amei, todas, né? Mas assim, eu achei Divaldo um filme muito diferenciado. E o filme já está em cartaz. E onde que a gente encontra o seu livro para poder ler? O filme está em cartaz no Brasil todo, né? Ele tem 6 exibidores, né? Apresentando o filme aqui em Brasília. Tem o Cinemark, né? A Kinoplex e muitos outros. E ele veio para ficar 2 semanas no ar e conforme tivesse o aproveitamento, né, da bilheteria, poderia ficar mais um tempo. Isso ainda está em curso, a gente não sabe o que vai ser. O filme é uma relíquia, né, uma memória, uma lembrança, um almanaque de lembrança do filme. Ele está disponível no site da Amazon. O livro? Desculpa. O livro. Eu só falo do filme, né? Não vamos falar do livro. O livro, ele está disponível pelo site da Amazon. Sim. É uma obra da Intelitera, né? E além da Amazon, também está no site do Hiperlivros e nas livrarias Leitura e Saraiva. E aqui na Comunhão também. E aqui na Comunhão Espírita de Brasília também. E no dia... proximamente a gente vai ter também um momento aqui, né, de uma palestra de lançamento. Ótimo. Mas se você puder, já tem a data marcada para essa palestra? Quem sabe, né, algum dos nossos ouvintes de Brasília, né, queiram ir pessoalmente? Aqui. 21 de setembro. Olha, às 17 horas, a gente vai ter uma palestra aqui na Comunhão, de meia hora, eu falando, meia hora para perguntas e depois uma sessão de autógrafos. Olha isso, o livro está aqui à venda. Tá aqui. Compra aqui na casa, ajuda aqui a casa, né? E pega o autógrafo com a Dani. Exatamente. E todo o valor do livro também vai ser passado para a Mansão do Caminho. Que lindo. E a casa, todo mundo ajuda, a Mansão do Caminho, todo mundo está... Um trabalho lindo, né? Lindo, maravilhoso dessa oportunidade. E assim, os idealizadores do filme, né, que foram inicialmente o Luiz Eduardo Girão e o Sidney Girão, pela Estação Luz Filme, eles encontraram depois o Raul Doria e o Clóvis Mello na Cine. Eles também contaram com todo o apoio da Fox Disney, né? E que também, imagina, né, um estúdio desse também apoiar essa causa também em favor da Mansão do Caminho, né? E realmente é impressionante a quantidade de amor e de boa vontade que esse filme e esse livro reúnem. Bom, gente, o nosso papo está chegando ao fim. Maravilhoso, né? A conversa aguçou a curiosidade de quem não foi ao filme e de quem foi ao filme saber detalhes dos bastidores, não é, Thelma? Então, queridos amigos, nós agradecemos a participação da Thelma Alves e principalmente, né, a amorosidade, a disponibilidade da Daniela Miliari, está aqui conversando conosco. E o Papo Espírita vai ao ar todas as terças-feiras na Rádio Comunhão, às quintas-feiras no canal da Comunhão pelo YouTube. Nós também estamos no Spotify, né? Ou seja, nós estamos em podcast. Nós estamos ficando dando oportunidade para cada um possa ouvir aonde estiver, não é? Multiplataforma. Exatamente. E você pode vir mais vezes, né? Com certeza. Dani já veio ao papo outras vezes e com certeza, né, será a nossa eterna convidada especial. E quem quiser passar o e-mail, então nós também temos um e-mail. Rádio Comunhão. Deixa eu ler aqui, gente. radio@comunhãoespírita.com. Dani, nesse nosso encerramento, você poderia fazer a nossa prece, Di? Posso sim. Obrigada. Então, nós agradecemos a Deus pela oportunidade dessa conversa, pela oportunidade desse filme, pela oportunidade desse livro, poder serem os burrinhos que entram na cidade de Jerusalém com Jesus, sendo os portadores da mensagem. Nós todos também podemos ser mensageiros da paz quando a gente escolhe, momento a momento, a forma de agir, a forma de reagir, a forma de olhar, a forma de pensar, a forma de falar, principalmente a forma de sentir. Esse é um filme que nos auxilia a sentir de uma forma diferente, que possamos, né, propagar isso e nos sentirmos mais e mais
disponíveis para esse amor na nossa vida. Assim seja. Graças a Deus.